Isto aqui é gente importante, sabem como é que é em Londres? Isto é o horário inglês. Tem que ir beber chazinho, tem que ir ver The Only Way is Sex, tem que ir ver coisas assim. Tem que ir ver o quê, André? Desculpa, estava distraído. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Olá, bem-vindos ao novíssimo episódio de Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, motherfucker. Hoje estamos com baixas. É verdade. É verdade, pá. Baixámos em quantidade, mas não em qualidade. Não, em qualidade aumentámos. Até certo ponto. É o tempo, Até certo ponto ganhámos também, com a presença desta vez do André, que não esteve presente no É podcast verdade. da Colocom. Grande André. Bem-vindo de volta, pá. Que tem uma qualidade muito grande. É enorme. É É enorme. que a vinda dele não tem sempre uma conotação. Mas pronto, hoje não está cá o Figueiredo nem o Filipe. O Figueiredo pode ser que apareça entretanto. Sim, foi baldou-se. O Figueiredo vai ser aqui um hijack. Vamos fazer figas para que apareça o Figueiredo. Oh, meu Deus. Pronto, o programa começa bem. O programa, o episódio. Já vai acabar agora. Acabou, tchau. Então Maria, então, diz-nos lá que tema é que é o... Digo mesmo. Então diz, por amor de Deus. O tema de hoje é jogos de terror. E Scary Games. Então logo no dia em que o Filipe não está. Já viste? Bem pá? visto por Já acaso, bem visto por acaso. Porque o Filipe, caso não saibam, o Filipe é uma pessoa bastante medricas. Então, mas pronto, então o nosso podcast vai ser hoje, não vamos deambular muito pelo género, né? Não vamos estar aqui a fazer grandes explicações, portanto, Sim, nós vamos mais aos nossos momentos maricas. Exatamente. É muito geral e, mais uma vez, é um tema muito extenso. Boa. Em direto de Lisboa, estou eu, Nuno Rocha. Muitos dizem que sou diretor de fotografia. Eu escolho não dizer isso. Mas, Ok. É a tua escolha. Pronto. Olá, eu sou o João Canelo e sou o famoso pintor de carros. E eu sou a Maria Luz e não sei muito bem o que é que faço. És stripper, Maria. Toda a gente sabe o que é que tu fazes. Eu trabalhava no avião antes de morrer no avião, mas... Ai, o grande avião. Agora fiquei sem emprego. Mas agora portanto, fez só quem upgrade e precisar trabalha na de um estação servidor. Mira. E de Londres temos o André Reis, que é criativo publicitário. Opa. Há quem chame de copywriter, outros de concetor. Eu chamo de... Eu não sei o que é que faço, basicamente. Tu és aquele gajo que não sabe porque é que lhe pagam. Pois, Fica admirado todos os meses. Eu acho que eles também não sabem porque é que me pagam. Tu Isso é que- ganhas dinheiro por seres tu próprio. Eu acho que isso é fenomenal. Exatamente. Portanto, ele vai todos os meses à caixa de multibanco e pronto, olha, está lá dinheiro. Caiu! Enganei mais um mês. Exatamente. Tô sim! É o momento! É para mim! Mas olha, eu tenho uma ideia. Podíamos começar por falar de qual é que foi a nossa primeira experiência com o terror. Com o terror! Não outra Olha, experiência. foi uma vez que eu ia andar na rua e... Parecia um homem com uma gabardina. Cruzaste com um espelho com algo... Com o terror, com um jogo de terror, então diz o André Reis. Então vamos começar pela nossa primeira experiência. Tá, parece-me bem. Bem, se quiserem eu posso começar, que eu tenho memórias, como diriam os ingleses, lovely memories, do meu primeiro jogo de terror, Ok. basicamente. Ainda Então me qual é lembro que foi? disso. Estávamos no ano de 1994 e o meu primo adquiriu um leitor de CD-ROM de marca Creative. Pá, na tão altura. específico, André. Lembro-me perfeitamente, aquilo foi equipado no seu Pentium 1 de 90 MHz. Ok. E era que o leitor de CD-ROM vinha com dois jogos. Um de NASCAR, que não servia para nada, porque nós começávamos o jogo e corríamos ao contrário, porque o que interessava era bater com o carro. Muito Ok. bem. Mas o outro era o famosíssimo Alone in the Dark. Ok. Muito bem.
na altura ainda produzido ou distribuído pela Infogrames, que entretanto já foi engolida por Ubisoft e mais não sei o quê. E lembro perfeitamente que aquele monte de pixels para crianças como eu, com cerca de 10 anos, creio eu, na altura, era muito aterrador. E o pior do que isso ainda é que o meu primo queria jogar em espanhol e eu queria jogar em francês, porque de espanhol não percebia nada. Portanto, fizeste aí metade do jogo em francês, metade do jogo em espanhol. Não, infelizmente tinha que o fazer em espanhol, e como ninguém tinha coragem de jogar, nós tínhamos que jogar no escuro, obviamente, para aquilo assustar ainda mais, né, porque quem é que se assusta com 5 polígonos hoje em dia? E eu tinha que jogar em espanhol e assustava-me muitas vezes porque apareciam-me aqueles zombies de não sei onde e eu tinha que fazer alguma missão e estava tudo escrito em espanhol e não percebia nada daquilo, obviamente. Quem é que se lembra que tienes que buscar la llave significa que tens que buscar a chave? Sim, realmente, quem é que poderia pensar nisso? Isso é verdade. Na altura, obviamente que na altura o português para mim era a minha terceira língua, logo não havia de inventar. Podemos repetir aquela questão que já disseste a primeira vez, que és muito cunilinguístico. Exatamente, sou muito cunilinguístico. Ele é tão cunilinguístico que o português é terceira língua. Então ele nem sequer se esforça. Mas pronto, uma coisa que me fica muito na memória desse jogo, para além do stress que nós tínhamos a usar o teclado, porque a personagem principal, creio que era Edward Thornby. Não, é o Christian Slater. É o Christian Slater, sim senhor. Christian Slater, no famoso filme do Interpol. Mas no jogo, uma pessoa podia escolher entre um homem e uma mulher. Obviamente que nunca escolhemos a mulher. Porque... Obrigada. Eram homens, não é? Vocês não estavam para brincadeiras, não é? Podiam querer ver mamas. Era contra zombies, ou não, Maria, tu ainda não viste o Alone in the Dark, então. Pois, naquele caso eram só 2 triângulos. Eu acho que nem isso, se calhar. Acho que nem isso. Não sei, não jogaste com a gaja? Está certo, tu chega. Acho que uma vez jogamos sem querer, selecionamos e morremos logo ao princípio. Aliás, morremos de propósito. Porque o primeiro a aparecer é um lobisomem qualquer, miniatura, que entra lá por dentro de uma sala. Tu tens cerca de 2 minutos para empurrar um armário contra um vidro. E se tu não empurrares, ele entra, obviamente. E infelizmente o teu boneco, a única coisa que sabe fazer é dar 2 ou 3 pontapés. Pois é. O que não serve para nada, né? Contra aquela cambada de zombies coloridos. Aquele parecia o Hulk, com umas calças vermelhas. Mas lembro muito bem que na altura, e isso foi mais claro ainda quando joguei Resident Evil, era que a estrutura e a forma visual utilizada para assustar o jogador não era muito a nível de gráficos, mas mais a nível de colocação de câmera. Sim, os ângulos fixos. Sim, hoje falei sobre isso. Exatamente. Os ângulos eram extremamente bem conseguidos, a música tinha muito ambiente, e sei que ficámos sempre a meio do jogo quando tínhamos que lutar contra o Pai Natal. O Pai Natal desmanchava-nos sempre, não sabíamos matar o Pai Natal. Ok, eu também não cheguei a essa parte. Não cheguei à parte que... Isso era mais coisa, menos coisa, 4 minutos depois de teres iniciado o jogo. Pois, que não cá está. Pois. Então eu acho que nunca saí da sala, então. Pois. Não, era um bocadinho mais à frente. E realmente há um pormenorzinho muito interessante que é os efeitos sonoros que o jogo tem. Realmente colocam o jogador num estado de tensão muito interessante para aquela altura. Obviamente que, entretanto, a indústria dos videojogos desenvolveu-se bastante. Sim, em termos de susto já está muito datado. O que é certo é que esses pormenorzinhos, muitos deles, ainda hoje funcionam. É só uma questão de... Porque tens de pensar assim, tens de pensar da seguinte forma. Através dos ângulos pré-definidos e dos movimentos de câmera, etc., porque às vezes havia, o que acontecia é que tu muitas das vezes não vias o que estava para lá da porta e não vias o que estava para lá do corredor, não é? Precisamente. E outra coisa que eles faziam, principalmente o Silent Hill começou a fazer, que nós também vamos falar sobre o Silent Hill mais para a frente, começou a fazer é usar o som. Portanto, tu ouvias o som de algo a rastejar-se, ou no caso Silent Hill do rádio, e não vias o que é que estava à tua frente. Portanto, isto criava-te imensa atenção porque tu tinhas sinceramente medo de avançar. Aliás, isso eu pelo menos depois de falar do Dino Crisis, isso acontecia quando estava extremo silêncio e de repente começavas a ouvir barulhos e o que é que Sim, começavas a ouvir dinossauros. Dinossauros, claramente. Exatamente. Claro, sabias que eram dinossauros, mas... Zombies, extraterrestres, dinossauros. Mas a questão é que no Alone in the Dark nunca é bem claro que aquilo sejam zombies, não é? Aliás, eu agora, se eu tentasse refazer os jogos, porque creio que tenho ali
a trilogia e com o episódio, que não é assim tão mau quanto isso, o Alone in the Dark, eu não sei se eles chamaram 4, o que saiu para 360 e para a PlayStation Acho que 3. não, é Alone in the Dark só. É só Alone in the Dark, pronto. Que por acaso tinha um sistema de combate bem interessante, o facto de podermos partir cadeiras e incendiá-las e entretanto lutar, mas creio que se perdeu um pouco aquela coisa do terror mais à moda antiga, não é? Agora é muito slasher, muito à base de efeitos visuais e menos à base do ambiente, aliás. Que acho que é algo que eu sinto muita falta. A vantagem com o Resident Evil na altura é que eu achava bem mais equilibrado. Apesar de ser muito mais virado para a ação, existiam momentos em que era tudo à base da tensão que se criava do ambiente, como falaram, e muito bem, né? Volto aqui a sublinhar. Obrigado, André. Da música. Nada, eu acho que o Resident Evil original, assim como o 2, colocando o CD da PlayStation na aparelhagem, tocam as pistas sonoras, não é? E tem banda sonora por completo. Havia jogos que dava para fazer isso, acho que o iPod também dava. Porque a música vinha gravada em Wave. Mas pronto, foi essa a minha primeira experiência com os videojogos e muito a seguir a ter jogado o primeiro. Ou seja, eu vim de férias para Portugal, não é? E cerca de uns meses a seguir tive a oportunidade de ver o Phantasmagoria. Eu nunca joguei o Phantasmagoria. O Phantasmagoria é o famoso jogo que foi proibido em quase todos os países. Creio que assim que aquilo estreou, foi proibido na Alemanha, foi proibido na Suíça, foi proibido na França. Em Singapura também. A Sierra na altura tinha... Em Singapura também. Provavelmente. Zimbábue. Tudo é proibido. No Zimbábue. No Zimbábue, se calhar vai ser proibido porque ele está prestes a estrear para o ano. O Phantasmagoria vai finalmente sair no Zimbábue. Zimbábue. Uma resposta que eu não estava à espera. Esta foi boa. O Phantasmagoria é aquele teu Tim Curry, André? O Phantasmagoria 2, creio que tem o Tim Curry. Sim, olha, o palhaço do It, cá está. O Phantasmagoria era um jogo que já mexia com uma grande temática de horror e o facto de usar full motion videos, apesar de baixa resolução, na altura aquilo era alucinante. Sim, foi uma moda dos anos 90, nos full motions. Exatamente, aquilo decapitarem pessoas e lembro-me que aquilo tinha bastante cenas de sexo que eram horríveis por si, né? Aquilo é só pixel, basicamente. O medo vinha do pixel naquela cara. Tu bem tentaste, não foi, André, mas não conseguias, que era demasiados pixels. Eram só pixels. Eu quase que aprendi a codificar só para ter uma versão HD daquilo. Era mais barato isso que a internet na altura, não é? Pois, a internet na altura eu não sabia o que era. Para mim a internet eram livros debaixo da cama. Ou as cassetes com maçã da SEB, ou lá como é que se chamava. Os canais codificados de televisão. Pá. Portanto, ou era o Phantasmagoria ou não era nada. Pronto, eu cheguei agora à casa e estou aqui outra vez a ligar de São Paulo e está tudo bem. Por aqui, é isso mesmo, muito bem. Pedro Figueiredo. Já estás a gravar, Figueiredo? Em direto. Já estou a gravar. Então Figueiredo, já que acabaste de chegar, introduz-nos o último jogo que tu jogaste de terror, vá lá. O último que eu joguei de terror foi o Outlast. Olha, também eu. E eu acabei de... Eu não joguei muito, joguei quando instalei, joguei tipo 1 hora. Pois, claro que não jogaste muito, é terror. Não, joguei 1 hora e... mas e acabaste logo o jogo? É tenso. Não, depois desisti. Eu acabei o jogo. Depois desististe, claramente. Desististe com o quê? Com dor de garganta de andar aos gritos? Não. Mas eu achei muito bem feito. Eu entrei muito naquele ambiente. Mas espera lá, o Outlast é aquele em que tu não tens armas e estás só a fugir do mauzão. Andas com uma câmera de vídeo. Andas com uma câmera de vídeo, André, e a particularidade é que usas o Night Vision para ver no escuro. É descida, André. Sim, exatamente. Eu sei qual é. Mas achei um bocado chato não teres arma, porque às vezes poderia dar jeito. Quando desliguei o... Às vezes poderia dar jeito que ia dar-se uma cacetada de vez em quando. Pois é. Não, sim. Às vezes está. Sabes porquê? Não, olha... Sim, às vezes há jeito de meter uma arma. Atira-lhe a câmara. Uma das razões porque eu não continuei mais o jogo foi exatamente por isso, porque eu fiquei numa parte... Eu morri numa parte em que tinha que me esconder lá de daquelas criaturas lá na cave, quando tinhas que ligar o gerador. Ou seja, eu percebi a lógica, que tinhas que te esconder, tinhas que esperar, etc. Mas achei que era demasiado tempo ali fechado. Não tens paciência. Tu é mais à batatada. Exatamente, é isso. Não tinha paciência. Yeah. Mas até esse momento em que eu tive que ver aquela lógica de esconder e ver, estava a gostar muito. E apanhei um susto infernal quando entras lá naquela livraria e cai um corpo. Yeah. Sim, também me assustei bastante. O rato saltou-me da mão e fiquei tipo só a ver teto. Não boneco, mesmo Figueiredo.
Aí deu cabo, aí eu senti mesmo. Mas ganhar é esse género de cenas, quando uma pessoa se assusta de repente, geralmente não é por nada, e quando está distraído, é aí que uma pessoa morre. Eu lembro-me nomeadamente de jogar Alan Wake, que o som, o próprio som, mesmo quando não se passa nada, está sempre a destilar o medo. Ou seja, está sempre a ouvir sons, está sempre a ouvir vozes, está sempre... E uma pessoa nunca sabe bem sobre o que vai jogar. Às vezes uma pessoa pensa que é só música, quando afinal está mesmo um gajo de machado atrás de ti. Sim. Tu gostaste muito desse jogo, não foi, André? Tu falavas muito disso. O Alan Wake é provavelmente o melhor jogo para 360, né? Se não contarmos uma exclusividade. É um belíssimo jogo, com um belíssimo argumento e um gameplay muito original. Ou seja, não é simplesmente pega na tua arma e vais chacinar zombies. Porque tens uma lanterna de zombie, também. whatever. Exatamente, porque o medo mata-se com luz. Não, eu Isso gostei. não são zombies, aquilo... Eu gostei, mas achei particularmente bom a história. O motor de jogo, lá o sistema de lanterna, não sei o que, não achei assim tão extraordinário. Mas jogaste no PC? PC. Tem. Eu filo na Xbox. Eu acho que o jogo nunca, em momento algum, é aborrecido. Mas é por causa da história só. Eu achei algumas partes aborrecidas. Tinhas que caminhar muito naqueles montes. Portanto, o Figueiredo é uma pessoa muito pouco paciente. É aí que eles surpreendem. Não, eu queria ver a história. Eu queria saber pronto. mais da história. Pois, portanto, não és nada... Exatamente, não és paciente. Estávamos aqui a conversar sobre qual é que seria, em termos pessoais, o jogo, o nosso primeiro jogo do terror que nos ficou marcado. Pronto, presumo que o primeiro jogo de terror que tenha jogado tenha marcado. Sim, mas estava a pensar, o primeiro, não sei se será o primeiro, mas assim, o primeiro que eu tinha crises de ansiedade quando vinha lá o monstro era o Resident Evil 3, o Nemesis. O 3? Mas porquê o 3? Porque não jogaste os outros dois? Epá, joguei. Mas o 3 é porque o Nemesis vem atrás de ti e uma coisa porque que ele faz é que ele abre as que portas. ouvias Stars e ouvias aquela voz e ele começava a correr, epá não, aquilo até falhavam as teclas. Mas é verdade porque eu também me associei bastante, porque eu joguei o primeiro e o segundo com uma certa regularidade, digamos. E então quando cheguei ao terceiro, até joguei a versão japonesa. Joguei a mesma versão BioHazard. Claro, eu vou ser sincero, eu tinha o chip e então arranjaram-me o jogo, eu joguei aquela porcaria em japonês. Portanto, eu era assim tão viciado em Resident Evil. E então o que aconteceu foi que... Era, diz ele. Isso é outra questão. Eu desde que te conheço que tu falas do Resident Evil. Desde que te conheço. Portanto, há 27 anos. Yeah. Sim, a Maria nasceu ao meu lado. Mas o que acontecia era que tu, para fugir dos zombies, mudavas de sala. E pronto, os zombies nunca iriam abrir a porta. No 3, como o Figueiredo estava a dizer, há uma coisa diferente que é o Nemesis. Portanto, como não é um zombie, mas tem uma arma biológica, abre a porcaria das portas e vem atrás de ti. Pois, e corre. Faz todo o sentido. E corre. E então aquilo é mesmo um pânico do caraças, tu estás a fugir e às vezes vinhas... E ele vinha sempre a correr, ele apanhava-te e matava. E dava-te selos, dava-te um selo. Dava-te um Vinha com um envelope e depois dava-te um estalo. Então, isto é raro. Ele despertava em mim uma ansiedade. Então pronto. Mas assim, voltando ao Resident Evil, eu primeiro, estávamos a contar que eu lembro do primeiro de jogar o primeiro e ser uma coisa muito diferente, ser uma experiência totalmente diferente e gostar muito. Diferente de tudo o que havia antes disso, era? Do que eu tinha jogado, sim, sem dúvida nenhuma. Okay. E de apanhar um susto gigante, acho que é logo no primeiro quando ele entra no quarto. Não. Quando ele vai. Quando se surpreende enquanto estás a fazer coisas. Não, ele entra por um corredor. E vem os corvos partindo na janela. Foi um susto enorme. Ok, quando vem os cães lá que é fora. numa esquadra de polícia, acho eu. É logo no início. Então já fala do Resident Evil 2, rapaz. É o 2 esse? O esquadra de polícia, sim. Com o cão, depois aparece o cão. Começas fora. Não, André, no primeiro saltam os cães quando vais a passar o corredor. Na janela. Quando vais à janela, estão os cães lá fora. Então, se calhar é isso. Quando vais para o outro corredor cá em baixo também tens cães. Mas não é a esquadra da polícia? Não, isso é no 2. A esquadra da polícia é no... É o Raccoon City, é o 2, então é o 2 que eu estou a falar. Primeiro, por acaso, acho que não joguei. Se calhar não joguei. Opa, é aquele que é numa mansão. Yeah. É o único que é numa mansão. Pois. Quer dizer, sim...
tecnicamente. Os outros que também vão parar uma mansão. Há uns que vão- não joguei, mas lembro-me, eu colecionava aquelas demos da revista da Sim. PlayStation e lembro-me que joguei nas demos. Foi? Ainda tenho. Fantástico. Eu tenho o primeiro jogo ainda. Eu tenho o primeiro jogo também. Tenho o em Director's CD. Cut. Exatamente. Mas, pois, exatamente, fizeram quantas versões desse jogo? Entre o Resident Evil 1, depois fizeram uma versão HD, um Director's Cut, uma versão que não mete medo, que Que se chama versão que não mete medo. se calhar É o vão fazer No o Fear- Resident No Evil Fear versus Candy Edition. Crush. ou- Não, mas o que eles fizeram, André, realmente tens razão. O que eles fizeram foi que a produção de Resident Evil 2 parou já perto do final. Portanto, eles decidiram reconstruir a maior parte do jogo. E como estava a demorar tanto tempo e os fãs estavam a ficar um bocado chateados com a demora, eles decidiram lançar o Resident Evil Director's Cut, portanto com alguns melhoramentos, e com uma demo do Resident Evil 2. Agora não sei se há outra versão. Isso parece aquela coisa de comprem o Metal Gear Solid para jogar Silent Hill. Epá, sim, Na não, altura. comprei o Zone of the Enders para jogar um bocadinho de Metal Gear, por exemplo. Não sei se te lembras desse também. Ah, vem os demos atrás? Sim, Bem. mas eu tentei fazer a ligação com o Silent Hill, porque foi a primeira vez que eu experimentei o Silent Hill, foi com a demo. Tens razão! Vinha Pois juntamente é, com pois é. É isso mesmo, foi isso mesmo. Tens razão, tens toda a razão. a Konami. A Konami vinha mesmo com essas intenções para lançar. Eu lembro-me de não ter percebido nada daquilo. Eu queria era jogar Metal Gear Solid, que eu entretanto comprei depois de ter experimentado e comprei a versão já com o demo. Com a demo do Silent Hill e não percebia porque que andava ali sem shotgun ou algo do género. Agora, por exemplo, ao God of War com o demo do The Last of Us, por Last of exemplo. Us. Sim, eles ainda fazem isso um bocadinho. Ok. E fizeram isso. Por serem aqui da Sim, mesma produtora ou... Sim, Mas quem? Então Sim, o sim, Metal, distribuído pela Gear, Metal Gear Solid vinha com a demo do Silent Hill? exatamente, sim. Exatamente. Eu como o meu era Não, eu já não me lembrava disto. falsificado. Era legal... Era legal. Eu já não me lembrava Uma disto. edição especial. E a demo acho que era bastante grande. A demo ainda dava para uma Eu boa acho hora que de sim. Dava jogo. para fartar. Era. Jogavas aquilo, pronto. Não, eu por acaso eu acho isso espetacular, porque a minha juventude, é verdade, também foi passada a jogar muitos demos. Eu joguei mais demos. claro. Oh, no início é tão Eu joguei triste. mais demos do que joguei jogos. Mas houve, ele jogava a demo do Quake 2 e jogava tão bem a demo que metia em Very Hard. É verdade. No nível mais difícil. Tem de ver. Não, eu joguei tanto o primeiro Quake que eu punha em very hard e não sei o quê, eu passava aquilo de olhos fechados, na boa. Quake 2 eu ainda acho o jogo Eu joguei espetacular. tanto. O jogo é espetacular. E não só a Qual a demo, a primeira? demo é fixe, mas eu depois de jogar a demo, não sei quantos anos depois, acabei por jogar o jogo todo. Não sei quantos anos depois. É verdade. Bem, os Sublinha-se. 3. Eu nunca joguei Quake no sentido de jogar Quake. Joguei sempre em multiplayer e lembro Mas isso é do perfeitamente 3, do para a frente. que agora O 3. é muito divertido jogar no browser. O 2 eu não tinha, não. Mas Dá para depois jogar no browser, mas o que? O 3? Dará. O Ah, é? 3, sim. Bem, então acabou o podcast aqui. É. Eu vou- O Quake é um bocadinho um jogo de terror, não é? Uma pessoa anda ali a caminhar com aquela arma que lança não sei quantos roquetes ao mesmo tempo a pensar que vai eliminar toda a gente e aparece-te um gajo de lado aos saltinhos na parede, coisa que eu nunca consegui fazer, saltar numa parede, Isso é mortais muito e... idiota, caramba. Pá. O pessoal que joga esses multiplayers a saltar tipo coelhos, epá, vão dar uma volta. Isso há desses irritantes. é uma esses gajos técnica irritantes em bastante todo lado. irritante, mas é uma técnica. É só uma técnica. Eu percebo que aquilo possa funcionar, mas é irritante. É que devia ser proibido. Devia ser tipo. Devia ser digam aí proibido. um jogo que não dá para Era a saltar. polícia da internet, ia lá dar cabo deles. É o Figueiredo. Eu lembro-me, como não. estamos a falar de jogar demos, que eu tinha uma demo, isto não tem a ver com um jogo de terror, mas pronto, abro aqui o parênteses, uma demo do jogo Virtua Fighter, Ia bem. e Aqueles gráficos a eram única terror, coisa que tu Eram podias fazer... cubos. Praticamente. Exatamente, Sim. mas era super bom. E eu, de forma a esticar a demo, o que fazia é que havia uma opção para pôr a arena maior e cortava o tempo e tirava lesões. Ou seja, só ganhava o primeiro que conseguisse empurrar o outro ok. para fora. Meu Deus. Muito bom. Horas E de isto diversão. podia durar horas e horas. Portanto, mas sabes que isso é um jogo que o Tu jogavas à Figueiredo apanhada, nunca tu não jogavas ao jogaria. Virtua Fighter, É. jogavas à apanhada. João, diz-me lá qual é que foi então o primeiro cagaço que tu apanhaste. O meu primeiro? Sim. É assim, tecnicamente, que o primeiro jogo de terror que eu joguei foi também o Resident Evil. Portanto, acho que é unânime que nós todos cagámos as calças com o Resident Evil. Não. Sim. Menos a Maria, mas a Maria é um caso especial, nós já vamos falar sobre ela então. Mas o primeiro grande susto
E o primeiro desconforto que eu apanhei a jogar um jogo foi na Mega Drive. E foi com o Splatterhouse 2. Ok. Agora vocês dizem, mas o Splatterhouse 2 é um quê? Um jogo de terror? É um jogo de survival horror? Não. É super É super gore, exatamente. E é um side-scroller, portanto é do género do 2D. Streets of Rage, mas sem poderes movimentar pelo cenário. Portanto, Exatamente, para não baixo é e para bem o frente. Streets of Rage. É o Robocop. Olha, por exemplo, exatamente, o jogo do Robocop que falámos na outra vez e que eu basicamente expliquei muito mal o jogo de arcade do Robocop. E então basicamente aquilo tem cenários muito grotescos, porque nós podemos dividir as personagens ao meio, podemos atirá-las contra a parede, desfazê-las. E então a música... Usar burros e tábuas e canos e... Exatamente, e mais uma vez... 1988. Este deve ser o primeiro. Pois. E então o que acontece é que, mais uma vez, e como o André estava a dizer há bocado, era o som que me assustava imenso, para além dos cenários grotescos, mas era o som, eram as músicas em MIDI que me fazia imensa confusão, e os grunhidos dos monstros. Há um especialmente que era um que saltava, que aquilo nunca mais me saiu da cabeça. Como é que era, pá? Era tipo... era assim uma coisa bem esquisito. Bem, O Figueiredo depois coloca o som dessa porcaria. O primeiro Splatterhouse. Como é que se chama o jogo, Canelo? Splatterhouse. Tinha uma frase de introdução ao jogo que era: "The horrifying theme of this game may be inappropriate for young children and cowards." Uau! Bonito, Portanto não era para mim naquela altura. não? Mas há uma coisa que este Splatterhouse faz muito bem, desculpa Nuno, mas é que tem uma espécie de história. O primeiro, não estou a falar o segundo, mas o primeiro faz uma coisa muito interessante, que é nós temos de salvar a nossa namorada. Portanto, é a típica história dos side-scrollers, exatamente, dos videojogos. Só que o que acontece... De tudo, da ficção. O amor, Da vida gente. real, O não. amor. E basicamente o que acontece é que nós, no penúltimo nível, encontramos a nossa namorada finalmente, então quando pensamos que a vamos salvar, ela Spoiler. transforma-se num enorme monstro, e então nós temos que a matar. Então... Ou seja, revela a sua verdadeira identidade, que é como na vida real. Sim, é um jogo bastante real e portanto as pessoas são monstros e nós temos às vezes que andar aos socos. Portanto, durante para aí 2 minutos. Isso é claramente uma metáfora para doenças sexualmente transmissíveis. É possível. É possível que o Splatterhouse já estivesse mesmo na vanguarda das Repara, temáticas. estávamos no final dos anos 80. E no final ouvias Champions don't use drugs. Winners don't use drugs. Tu Use queres now. gonorrhea. Ó Figueiredo, mas tu que não estás com este jogo presente, não é? Foi feito agora há relativamente pouco tempo 2010. uma versão deste jogo para a Remake. PlayStation 3. O que acontece é que ainda é mais sangrento que o original, só que já não tem um ar assustador, portanto é muito de ação. Mas tem comédia Tem também. comédia, podes desfazer os monstros de mil e uma maneiras. Sim, eu estou aqui a ver imagens. Mas é bastante violento. Mas o segundo, pá, ainda Mas não tem a hoje máscara do Jason. Tem. é parecido. uma imitação. É parecido, tem. Foi o Friday the 13th. Oi! Saiu a seguir. Sexta-feira 13. Pronto. Obrigada. Incrível. I swear to God, you put this on the internet and your ass is grass buster. Eu estava aqui a rever os meus jogos. Eu realmente, como já disse, não sou um grande jogador. Eu quando era mais novo jogava Não, os jogadores são um bocadinho suaves. jogava algumas coisas, principalmente em PC, no meu 386. Portanto, jogos de disquete. E o primeiro jogo que eu joguei de terror Foi o Office. foi o DOS. Foi abrir o Word, seu computador ir abaixo. O Windows 3.1. Não, mas aqui está uma questão interessante. O Solitaire na altura tinha aqueles baralhos animados. Lembram-se disso? Não. Com uma aranha. Havia um com uma aranha, havia um que era um castelo. E na janela havia Sim, uma espécie morceguinhos, de não é? morcego. Não é nisso, tu tens um screensaver que aliás é dentro de uma casa É de isso, terror ou Também, aquilo tem assim umas era imagens a preto e espetacular, era branco, espetacular. O certo? Windows 3.1 devia regressar. Mas pronto, o primeiro jogo que eu joguei e que posso considerar terror foi Nightmare on Elm Street. Portanto, eu a lembro versão Para PC, não? videojogo para PC do filme. Isso não era igual ao Sozinho em Casa, tu não tinhas de pôr Era armadilhas. parecido, exatamente. Era parecido. Também joguei sozinho em casa, mas sozinho em casa Eu estava joguei mais muito bem esse feito do que este filme. Do que este jogo. Este jogo este jogo tem, é por bom. exemplo, uma perspectiva aérea, sempre. Ok? O sozinho em casa não. O sozinho em casa é Pois, sozinho é 2D, mas side-scroller. é perspectiva lateral.
Nós tivemos há bocado a ver imagens do jogo e realmente parece ser muito manhoso. E o que é que te assustava então no jogo? Epá, o início. É só o início. A questão de estares a correr. Repara, eu era muito novo a jogar isto. Eu acredito em ti. Eu tinha pai uns... Tinhas cerca de 18 anos. Ia fazer 18 anos. E não eras uma criança, e não eras praticamente uma criança. E aquilo... Dado o atraso com que o Nuno conta que jogava aos jogos. E o que acontecia era que o jogo começa e o teu personagem está na rua e tens que encontrar a casa onde supostamente o Freddy está. O problema é que, aliás, tens que entrar naquela casa. Porquê é que tu tens de procurar a casa onde está o não assassino? Peço desculpa, eu expliquei mal. Não é onde o Freddy está, é onde tu tens que ir ter para o derrotar lá dentro. Portanto, provavelmente é a tua casa, ok? Não sabes, porque há 6 personagens que tu podes escolher e a casa é sempre a mesma, portanto... Pronto, parece-me bem. Portanto, ser a de uma personagem ou a de outra é igual. O que acontece é que estás a correr pelas ruas à procura da casa e aparece-te uma personagem gigante que não se parece nada com o Freddy Krueger, mas é o Freddy Krueger. E ele persegue-te e mata-te se te apanhar. Portanto, a questão da perseguição começa aqui. Realmente o Figueiredo tinha um trauma com a perseguição do Nemesis e ele apanhou um traumazinho na perseguição do Freddy Krueger aí nesse jogo. É o que se chama a mania da perseguição. Exatamente. Pronto, mas realmente, portanto, eu lembro muito de jogar este jogo e provavelmente nem passei do 2º ou 3º nível. Pronto. Agora, em relação a verdadeiros cagaços, ok? Sem dúvida que Resident Evil 1, também não passei do 1º nível. Cá está. Ok. Porque também só tinhas o primeiro. Não. Ok, neste caso não era a demo. Neste caso, quando tinha efetivamente o jogo, eu experimentei o jogo, estava entusiasmadíssimo para jogar. E nunca tinha jogado também nada daquele género. Portanto, o facto de estares naquela mansão sozinho e haver um suspense enorme, uma tensão enorme em fazeres qualquer coisa, em andares um bocadinho porque a câmera muda. E aí o ângulo já é diferente e tens percepção de que há outras coisas que nunca viste até à altura. Inclusive é poder haver um zombie ou outro. Bastante diferente do Sonic, não é? Bastante. E do Monaco GP. Era o que tu jogavas também? Monaco GP? Isso já para a Mega Drive. E o Itália 90? Itália 90, o Columns, o Shinobi. O Shinobi. E obviamente Mortal Kombat. Mas pronto. Não. Não só isso, como também o suspense que criava no Resident Evil 1. A abertura de portas ou a subida de escadas, que são coisas também muito engraçadas, completamente ilógicas, mas não... Sim, hoje em dia já são mecânicas que nunca mais vão ser utilizadas, de certeza. Não, vocês sabem porque é que essas sequências apareciam, não é? Sim, exatamente. Exatamente, porque a memória da consola é demasiado curta e eles tinham que usar um sistema. Aliás, ele inspirou-se num jogo que eu já não me lembro qual é que foi, para o visual das portas. Mas é que havia Super Mario, portas, caramba, são portas. não, mas o André está precisamente a falar daqueles videozinhos, não é? Portanto, esses vídeos de intervalo. Sim, a aproximar da porta e a porta a abrir. Exatamente. Mas porta... funcionava, a questão é que funcionava para te criar tensão, independentemente de ser por essa função. Não, muito chato. Claro, tu és o impaciente do grupo. Sim, tu. Pronto. Muito chato. Então, e depois também tive, obviamente, grandes cagaços a jogar outros jogos, não é? Eu lembro-me, nós todos, não é? Eu lembro-me claramente de estar na escola de cinema e com o computador do André a jogar Fear com o Figueiredo, precisamente. Pois foi, eu ia falar disso. Pronto. Alguém se lembrava e outros, mas o resto vamos falar para a frente. Resident Evil. A Maria basicamente não se assusta com nada. Pois não, mas, espera aí, calma, que eu agora sem ser isto. Não, duas coisas. Entretanto, lembrei-me de mais um jogo. Ui. Opa! Epá, então isto é novidade para toda a gente, hein? Que era o Centipede. Ok. Sim, estamos a falar do Centipede. Estás a falar do... Desculpa, o quê? Espera, é um jogo que ninguém conhece. É assim, coisas de que eu tenho medo. Peixes, o canal 0, que é quando estão as duas bolinhas no ecrã negro. Quê? Tens medo do canal 0? Sim. Portanto, tu se querias ligar o vídeo, não ligavas. Era quando eu tinha medo. Eu ficava sozinha na sala, ligava ao canal 0 e tinha de ganhar coragem para ir ao vídeo e meter a cassete. Espera lá, como é que é esse canal 0? Mesmo, tipo, quando a televisão ficava em negro, sim, não é? Quando tens o AV, tinhas o canal 0. E ficava 2 olhinhos, que eram as duas bolinhas do 0. Estavam a ver. Sim. E pronto, e o Centipede... Isto é do mais fascinante. O Centipede era um bocado também por essa onda, porque era ecrã completamente negro e tinhas ali umas bolinhas de um lado para o outro. E eu não gostava daquilo. E qual era o objetivo do jogo? É destruir a centopeia. Exato. E fazer os pontos.
Portanto, é uma verdadeira história de terror esta. Pronto, Estou mas a ver imagens o desse jogo e isso não mete medo nenhum. É precisamente isso que eu estou a pensar, filho. Eu estou estupefacto porque realmente o Centipede nunca me despertou qualquer tipo de medo, mas se calhar vocês também não tinham medo do Splatterhouse. E há uma versão do jogo que é The Human Centipede de videogame, que é muito parecida com o Centipede normal. Mas não é esse, Figueiredo, é o original. Pensava que ias falar do filme. Eu estou a falar de uma versão do jogo original. Fantástico. E então, e qual é o outro? Que é aquele que nós estamos à espera? É o Dino Crisis. Fantástico. E isto é que eu acho fenomenal. O jogo que te assustou mais, sem ser o Centipede, que isso foi uma surpresa, ter sido o Dino Crisis. Mas aqui eu acho que houve aqui acho que houve aqui uma reviravolta interessante, porque na verdade é mais incrível a Maria ter medo do Centipede do Dino Crisis. Aliás, se vamos por importância, é ter medo do Canal Zero. Pronto, sim, isso ainda é pior. Mas o Dino Crisis, o jogo onde eles vão para uma ilha. Eu basicamente estive a rever o jogo e nada acontece. É uma pasmaceira do caraças. Não, eu não vou por aí. Eu gosto muito do jogo, eu sou sincero. Eu gosto muito do Dino Crisis. Há quanto tempo é que são jogos do jogo? Eu tenho o Dino Crisis. Eu também tenho o Dino Crisis para PlayStation. Silent Hill 2. Ah, isso é recente. Silent Hill é cagaço aquilo. Silent Hill 2. Aquele homem do triângulo. Poxa. Sim, o Pyramid Head. Exatamente, Silent Hill 2. Precisamente. Pá, é o meu jogo favorito do género. É assim, para quem ainda não jogou, se tiverem medo de jogos de terror, não joguem aquilo. Não, joguem, caramba! Se tiverem medo de jogos de terror, não joguem aquilo, senão vão para a cama claro que joga e vão se mijar. Joga aquilo para se fazer um homenzinho, caramba! É assim. Para se fazerem uns homenzinhos. É com tough love. Para não andar com medo nas ruas, todos cagados. Exato, tu jogas Silent Hill e tentam-te assaltar na rua e tu dás uma tarefa nos assaltantes. É por causa disso. E tu foges! Ninjas. Não, é muito interessante. O Canelo percebe, obviamente, mais disto do que eu. Mas há certas técnicas que eles usam no jogo que fazem com que realmente a pessoa fique num estado de tensão praticamente constante. Obviamente a banda sonora é importante. Aqueles pormenores que eu tinha falado também anteriormente no jogo como o Resident Evil 1 em relação a pequenos pormenores sonoros que nos fazem aquela impressão. O João já falou também da questão da lanternazinha. Do rádio também. Ele tem, o protagonista tem um rádio e uma lanterna. E a lanterna que obviamente não ilumina tudo. Pronto, e tem uma bateria também, ele tem que desligar e desligar. Não, podes desligar, mas não te preocupes que não, pelo menos no primeiro e no segundo. Nos primeiros acho que não perdes a bateria. E então, cada vez que ele se aproxima de uma espécie de monstro, portanto de uma entidade estranha, aquele rádiozinho começa a fazer uma interferência. E isso... Para quem não conhece o som desse rádiozinho, realmente não consegue ter uma ideia do quão assustador isso consegue tornar de vez em quando. Mas pronto. Eu, sim, dei grandes saltos, principalmente quando aparecem a rastejar debaixo de um carro ou outro uns monstros também muito estranhos. Esse podes contar um momento. Esse até eu me assustei, eu já joguei o jogo umas 5 ou 6 vezes. Mas é que é um som bastante... Isso é só estupidez, Canelo, isso é só burrice. Cala-te. 5 6 vezes com uma coisa já está a A mim, calou. Sim, eu acho que tenho justificação. Alguém que jogou já isto 5 vezes. Mas mesmo assim assustei, mas é para tu veres o poder do jogo. Porque basicamente o que estava a acontecer é que nós estávamos a passear pelas ruas, a passear basicamente. E então começámos a ouvir o som do monstro a rastejar. Mas não havia nada. Não se via nada. Mas parecia que estava mesmo perto de nós. Então criou-se ali uma tensão tão grande. Tipo, onde é que está aquele sacana? Que quando ele saiu finalmente debaixo do carro, nós apanhámos um susto enorme. Porque é uma coisa que o Nuno se esqueceu de falar também. Voeiro. Ou pelo menos de reforçar. É que o Silent Hill brinca muito com o jogador e com a antecipação. Portanto, o jogo nunca te tira o susto quando tu estás à espera. Ele cria a tensão. E quando tu pensas que estás safo, aí é que ele te assusta. E nunca é um jump scare, é uma coisa muito, muito bem composta. É um bocado seco num certo aspecto. Porque o exemplo, se calhar o maior exemplo até é uma personagem como o Pyramid Head, em que realmente a presença dele é assustadora, mas ele não está necessariamente a fazer uma coisa muito agressiva. Ele pode não estar a vês. atacar sequer. Exatamente. Mas a presença dele é tão forte que lá está, são cenas de perseguição em que tu ficas realmente... O jogo sabe estruturar os seus sustos e sabe estruturar a sua tensão
porque ele utiliza outra coisa que também vocês têm estado a esquecer, que é basicamente, vocês falam da música e a banda sonora composta pelo Akira Yamaoka é fantástica. Claro, conheço esse senhor. É mesmo, ficas a conhecer. É mesmo fantástica, mas há uma coisa que ele faz muito bem, que é brincar com o silêncio. Portanto, às vezes nós temos um silêncio completamente perturbador, que cria ainda mais antecipação, porque é que não está a haver música? Estás a ver? Porque é que não está a haver aquela música assustadora e um pouco industrial e ambiente? Não, eu falei na música, mas lá está, eu falei também naquela questão dos pormenores sonoros. Sim, porque às vezes o próprio silêncio. A música para, mas tu ouves os passos e ouves um eco, uma reverberação da deslocação da personagem. Ou e seja, isso é assustador. Pois sim, com som direto também. Exato. Não, mas torna-se assustador precisamente por causa disso. Há uma sensação de vazio quando a música não está. Às vezes uma pessoa até fica confortável quando há música, porque é sinal estamos em controle do jogo, porque sabemos o que é que vem. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Outro jogo que me marcou, porque joguei também na casa de alguém, na 3DO. Tu jogaste uma 3DO? Joguei. Aliás, joguei em duas diferentes. Pesquisa, Figueiredo. Numa casa de um amigo e outra na casa do meu primo, que tinha um jogo. Parece que já foi uns $700 ou lá o que era. Eu Maria, tu deves ter jogado em casa das únicas pessoas em Portugal que tinham essa consola. Provavelmente. Basicamente. O meu primo ainda tem, acho eu. A sério? Compro, vou lá e peço. Já não deve funcionar. Após contigo já não funciona. Não sei. Vai lá ele tinha o Mario, aquele dos elevadores. O Mario dos elevadores. O Mario Hotel, acho eu. O Mario Hotel, exatamente. Ai, meu Deus, sofrimento. Não, mas o jogo era difícil para caralho. Assustava, portanto, nós estamos a falar de jogos de terror. Não, estava a falar. Não, é outro. Este aqui joguei na casa de um amigo em Sintra e lembro-me que gostei do jogo, que era o Night Trap. Havia para a 3DO? Havia para a 3DO e Sega CD, meu Deus, 92. Sega CD eu sabia. Espetáculo. E era muito interessante, sim. Era um filme. Está, é verdade. Interactive Multiplayer. E aquilo era quase como comandar um filme. Full motion video, lá está. E era bastante interessante, eu gostei na altura. E é sobre o quê, mais ou menos? Tens noção? Do que eu me lembro, porque já sei lá. Pois, são anos e anos. Que idade é que eu tinha quando joguei aquilo? Umas 3 décadas. Era uma tipa já. Que vinha há pouco tempo a descobrir que é a Dana Plato, que entrava numa série qualquer de miúdos e depois ficou toda drogada e suicidou-se depois de ter ido a um programa de rádio do Howard Stern? Larry King. Howard Stern, exatamente. Ok. Portanto, é o destino de maior parte das estrelas dos anos 90 irem ao Howard Stern e depois suicidarem-se. No dia seguinte foi encontrada. Coitadinha. Caraças. Bom, mas era sobre uma tipa que andava a fugir de uns fulanos numa casa. Era isto. Acho piada isto porque, repara, estou só aqui a ver na Wikipédia. O plot. E diz assim: As the new wave of girls arrive for a slumber party, one of whom is undercover scat agent Kelly, played by Dana Plato. Ela vinha com segundas intenções para essa festa. The vampiric augurs begin to invade the Martin family house. Que espetáculo. Portanto, há uma invasão mesmo dessa. E então, tu tens de fazer é proteger as miúdas acionando armadilhas, não é? Acionas armadilhas, sim, tens diferentes, parece que tens umas câmaras, não é? Tipo multicâmara, vais escolher as divisões. E o protagonista deve ser essa agente Kelly. É a Dana Plato, sim. É a Dana Plato. This is good. Let me just set it up a little bit. The guy with the 13.5-inch schlong. That's a little disconcerting. This kid has a show on public access. How old is he? I don't know. Project Zero. Project Zero é aquele fantástico jogo, aquela fantástica série onde nós andamos com uma câmara velha a tirar fotografias a fantasmas. E então o que acontecia era que nós, para fazermos mais pontos ou para fazer mais dano, os fantasmas tinham que se aproximar cada vez mais de nós. E tinham que estar bem enquadrados. Bem enquadrados, exatamente. Portanto, o que parece ser uma ideia bastante estúpida, portanto, tirar fotos a fantasmas, é um dos jogos mais assustadores que eu joguei na minha vida. Tanto um como o 2, eu não joguei o terceiro. Aquilo que eu acho realmente interessante é fugirmos do estereótipo. E acaba por ser hoje em dia uma moda, não é? Fugir do estereótipo de alguém que vai com uma arma. Sim. Portanto, aqui não vais com uma arma matar os fantasmas. Não. És uma miudinha com uma câmara. Pronto, com uma câmara fotográfica que tira fotografias a fantasmas.
É a única maneira dos... não é nada a única maneira dos ver. Mas pronto, mas assim, é a única maneira de os atacares. Pronto. E isto, se calhar, esse tipo de jogos levou àquela tendência contemporânea de o tal protagonista que está um bocadinho à rasca e não tem armas para se desenvolver. Como lá está, como o Outlast, que o Figueiredo falou, como o Amnesia, como o Slender até certo ponto, como o Clock Tower. Pronto, é realmente um subgénero agora que tem sido cada vez mais produzido, principalmente pela comunidade indie, porque é mais assustador do que teres pronto, tu estás com uma arma enorme a matar tudo o que se mexe, como o Dead Space, pronto, que é um dos grandes nomes agora do terror ação. Portanto, há sempre o terror ação, como o Resident Evil 6, pronto, e o Dead Space, e depois há a comunidade indie que está a apostar em jogos que são verdadeiramente assustadores, como o Slender, o Outlast e muitos outros clones que saíram entretanto desde o ano passado. É um Paranormal Activity, o Blair Witch Project. Sim, basicamente. Dos videojogos. E a maior parte desses... O Slender assustei muito. Qual? Contem um bocadinho mais acerca desse jogo. Mas o Slender, eu assustei-me bastante com o primeiro e achei horrível o segundo, o The Arrival. Eu não achei horrível, achei menos assustador, mas não achei horrível. O primeiro, porque já estavas habituado, Canelo. O primeiro é possível, mas o primeiro é muito simples. Só tens que apanhar 8 páginas e aquilo está tudo pré-programado, realmente está. Mas é uma tensão enorme se jogares aquilo sem saberes o que é que tens de fazer. Porque assusta-te verdadeiramente a primeira vez que o vês, porque aquilo, a câmara treme, a música começa a tremer, aquele ruído. E exatamente, depois há uma coisa muito gira que é, à medida que vais apanhando páginas novas, a música vai mudando e vai ficando cada vez mais intensa, portanto é verdadeiramente assustador. Aquelas matas, eu não quero ir para aquelas matas, aquilo diz não por todos os lados. Sim, aquilo diz não por todos os lados. Não vais por aí. Aqueles muros, eu acho que é muito assustador o ambiente. Não, é verdade, mas os gráficos são horríveis. Mas o jogo é muito Mas interessante. o novo achei que já tinha isso melhor, a casa, os gráficos estão melhores. Sim. E mesmo assim também me assustei bastante. Quando vens lá, no primeiro, eu só joguei o primeiro nível. Tens que lá ir vem cá fora, aquele carrossel, aquelas escadinhas de crianças. Eu fiz esse caminho todo. Completamente borrado. Quando ele aparece a primeira vez no portão, tu estás, acho que no segundo andar e às vezes olhas para o portão e está lá, ele sim. passa. Sim, esse é fixe, esse susto é fixe. Caramba, nem... Eu vou desligar o computador. Mas é fixe porque o Slender, por causa do que me estava a perguntar, foi um mito criado na internet. Então basicamente aquilo é domínio público, portanto aquilo nem sequer, não está registado em lado nenhum, nem vai estar registado. Então é sobre lá está o espectro que acho que aparece quando tens algum aparelho eletrónico, portanto uma câmara ou etc. E à medida que o filmas olhas para ele persegue cada vez mais até te levar. Mas ele é mais conhecido por, acho eu, raptar criancinhas. Portanto, o Slender. Isto é a história, isto é fora do jogo. Isto é um boato. Sim, é uma história inventada, foi criada num fórum qualquer de terror e então existe uma história, mas isto é tudo ficcional, não é? Isto é um mito. Não sei. Não sabes até que ponto. É uma história ficcional, realmente é uma história ficcional. Sim, obrigado, Figueiredo. Então, mas pronto, mas por falar no Slender, é basicamente um pouco o futuro eu acho que é um bocado o futuro do género. Até haver até reinventar outra vez, pelo menos nas consolas. Porque o que está a acontecer é que jogos como Resident Evil, os primeiros Resident Evil e os Silent Hill e os Project Zero, estás a perceber? Zeros, está bem. E então o que acontece é que não se tem focado tanto no terror, mas sim na ação, como eu disse há bocado. E o que estes jogos estão a fazer, estão finalmente a trazer de volta o terror, mesmo o terror puro e duro, portanto é mesmo assustador. São mesmo jogos, mesmo assustadores. Desculpem estar a repetir-me do pai. E assenta, lá está mais uma vez naquilo que eu tenho estado a dizer, na questão da perseguição. Sim, porque tu tens que fugir, tu não podes fazer nada. Eu sei que já tinha sido feito com o Clock Tower, que nós há bocado estávamos a falar do Clock Tower, portanto também não podíamos fazer nada. Tínhamos que. Clock Tower. E então, mas eu acho que não pode ser sempre assim, não pode ser sempre nós indefesos, first person. Claro que podes, caramba, no Slender é pegar um pau e bater, tipo.
Calma, A vida mas é o que eu real- estou a dizer, não pode ser sempre assim, portanto o género vai ter que se reinventar outra vez. Mas é muito bom para abrir caminho para, primeiro para uma comunidade, que é o que está a acontecer com os cópias e com os clones, etc. Para poder finalmente mudarmos os jogos de grande produção. Por exemplo, o Dead Space 3 foi um falhanço, não foi um falhanço, mas não viu tanto como estavam à espera por causa do co-op. Portanto, eles ao estarem a querer ter uma audiência mais abrangente, Eles acabam por standardizar exatamente. os jogos, não é, de terror. Eles poderiam sequer manter-se mais fiéis ao original nesse aspecto, porque teve o sucesso que teve por ter aquele caminho. Mas isso é o problema das sequelas, é que tu querias oferecer mais e acabas por estragar a fórmula. E aconteceu a mesma coisa ao Resident Evil. O Resident Evil, então o 6, por amor de Deus. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Menos o Felipe. Amigos para sempre. Menos o Felipe. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker.